Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre signos, né? É um papo bem interessante. Eu sempre fui muito curiosa, que eu dizia, mas por que isso? Será que tem algum fundamento? Mas é engraçado, né? A gente conhece as pessoas do mesmo signo e existem algumas características iguais, né? Então, por que isso? O que isso teria a ver até de certa forma com o plano espiritual? Bom, eu vejo de uma forma assim bem física, tá? Eu acho que no momento que a gente nasce, os astros estão num determinado posicionamento do céu. E isso eles estão enviando, estão interagindo com o nosso planeta eletromagneticamente, estão enviando uma carga, estão recebendo, né? Eles estão interagindo conosco. No momento que a gente nasce, no momento que eu costumo falar que é dado o start, né, que você faz a sua primeira respiração do lado de cá, é como assim você recebesse a primeira carga energética nesse aparelho. Então, de acordo com toda a carga que a gente está recebendo lá de fora, a gente vai funcionar de uma determinada forma. Porque essa carga toda, ela ativa determinados pontos nossos, porque naquele momento aquela carga vai tocar um determinado ponto energético, que a gente chama de chakra, né? E vai fazer com que ele comece a trabalhar numa determinada forma. Então, o que acontece, assim, generalizando, dentro daqueles períodos de um mês, mais ou menos, né? Que os signos são aproximadamente do dia 20 de um mês até o dia 20 do outro mês, do mês seguinte. A gente tem vários planetas que estão alinhados mais ou menos da mesma forma. Eles vão variando no decorrer dos dias. Então, mas são eles que estão mais próximos, talvez interagindo mais conosco naquele momento. Então, aquelas pessoas que nascerem dentro daquele período vão receber o seu primeiro start, né? Vão receber a sua primeira carga energética de acordo com aqueles astros, aqueles planetas que estavam mais próximos naquele momento. E isso gera determinadas características semelhantes. Vamos dizer, as pessoas nascidas sob o signo de Áries, né? Eles são regidas pelo planeta Marte. Então, Marte talvez tenha uma força eletromagnética que trabalhe sobre o chakra básico. Então, as pessoas arianas, elas nascem com essa questão assim de liderança, de querer conquistar, né? Porque talvez tenham o seu chakra básico um pouco mais ativado mesmo, que faça com que dê essa força, né, para elas, essa vontade toda de vencer, essa competitividade, isso está ligado ao nosso chakra básico. Então, e assim sucessivamente, cada signo, cada passagem, né? E depois nós temos Touro. Touro é regido por Vênus, então Vênus estaria mais próximo da Terra nesse momento, mandando características, ativando determinados chakras nas pessoas que nascem dentro desse período. Então, talvez a Vênus tem uma característica um pouco mais paciente, mais amorosa, talvez ative mais o chakra cardíaco. E por aí vai. Nós temos os nossos 7 chakras magnos, né, que são aqueles mais conhecidos, mas nós temos milhões de outros chakras e que são ativados de acordo com essa carga que a gente recebe no nosso nascimento. Então é muito interessante a gente observar essas características básicas. Quando a gente encontra alguém do nosso signo, a gente se identifica bem, né, em algumas coisas assim mais marcantes. Mas existe, cada um de nós nasceu num momento determinado, num dia certo. E mesmo as pessoas que tenham nascido no mesmo dia, no mesmo horário, mas que não tenham nascido no mesmo local, elas têm características diferentes. E aí você vai falar, e os gêmeos? Não estão no mesmo horário. Às vezes diferença de 1 minuto, de um tempinho só entre o decorrer de um parto e do outro já é o suficiente para você receber uma outra carga diferente daquela que você recebeu. Não parece, mas sabe? Funciona mais ou menos assim. Então, porque é como uma combinação de fatores para determinar esse start na gente. Então, se um chakra já não é acionado da mesma forma que o outro, isso já nos torna diferentes. A gente trabalha numa determinada frequência. Eu sempre falo que nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais.
Então, cada um de nós trabalha numa determinada frequência, um número com, sei lá, 1 milhão de combinações. Se a gente mudar um númerozinho nessa frequência, você já não é o mesmo. Já é uma pessoa diferente. Apesar de ser semelhante, você não é igualzinho, né? Então, a gente precisa... E esse númerozinho, determinadas vezes, até pela força como a gente foi criado no momento, aquela primeira injeção energética, né? E isso faz com que a gente se torne diferente do nosso irmão gêmeo até, tá? É assim que eu vejo. E eu acho muito interessante porque tem muito a ver. É lógico que a gente conta com as sincronicidades também, né? Que quando a gente acredita, parece que a gente atrai tudo. Você começa a estudar um pouquinho de astrologia, aí você vê quais são as pessoas que mais combinam com você, os signos que mais combinam com o seu. Aí parece incrível, você só tem amigos daquele signo. Mas isso também começa a funcionar a lei da atração. Você está vibrando naquilo, ainda mais quando você tem o conhecimento. Por isso que falam que a ignorância é uma bênção. E depois que a gente começa a ter um pouquinho de conhecimento, lascou. Seja pro bem, seja pro mal. Mas é incrível, você parece que atrai as mesmas coisas, mas é porque você já sabe como funciona, né? Então você passa a atrair aquilo que você pensa, que você acredita, né? Assim que eu também vejo a sincronicidade. A gente está pensando daquele jeito e aí tudo acontece. É muito engraçado. Eu acho que assim, as coisas... E principalmente quando a gente lê o horóscopo, né? Eu não leio horóscopo de manhã, porque é terrível. Porque aí eu me deixo influenciar por aquilo e eu vou atraindo tudo que eu li. Eu prefiro ler à noite para ver se bateu. De noite, às vezes eu abro, já falei que eu tenho um site aí que eu confio muito, Personare, né? Então eu vou e abro e costumo ver o que dizia o meu dia, né? Porque eles têm assim os trânsitos astrológicos, não é nem só para um dia, para um período. Mas às vezes eu costumo abrir para ver se bate realmente com o que eu vivenciei naquele dia ou com o que eu estou vivenciando naquele período. Então o Personário tem um trabalho bacaninha. Indico aí para vocês, quem quiser conhecer o site, vale a pena. E aí eu sigo aquilo, mas eu não leio de manhã, gente, que senão a influência é certa, né? Então eu acho legal esse papo de astrologia, eu acho que a gente vale a pena pesquisar, estudar, dar uma olhada, tem bons livros. Hoje em dia a gente não precisa nem comprar, né? A internet aí fornece bastante material pra gente e a gente estudando as características de cada signo. É legal, eu acho a astrologia bacana pra gente aprender a conviver melhor com os outros. É bem interessante, né? Ela é importante para o nosso autoconhecimento e para a gente se relacionar melhor com os outros. Se você tem um amiguinho sobre um determinado signo, você não vai provocá-lo, né? Se você tiver um amiguinho de escorpião, cuidado, cuidado com o que for falar. Escorpião é uma fera. Eu falo muito de escorpião porque é justamente o oposto de touro. O que eu não tenho, escorpião tem, então o meu relacionamento com o escorpião é ou muito amor ou muito ódio, é o extremo, né? Touro com escorpião são os extremos. Então, aí depois tem que ver no cada signo que é sempre assim o oposto. O próximo é gêmeos, então acho que é gêmeos com sagitário. É sempre assim, vai fazendo essa correlação do contrário, né? E é bem interessante que aí você começa a respeitar um pouquinho mais a pessoa, aquele jeito dela ser, né? Um amigo ariano, você também não provoque, que a ariana é explosivo, tem um coração enorme, mas quando explode sai da frente, né? O touro você pode abusar um pouquinho da paciência, nós somos muito pacientes, mas também não abuse muito, viu? Porque quando acaba a paciência, acabou de vez, não tem como. Um amigo de câncer, gêmeos é terrível, né? Que depois de touro eu vou falar de gêmeos é terrível. Um amigo de gêmeos, você nunca pode contar com o que ele falou. É assim, tipo, se marcar uma festa com você, você tem que, só no último momento você sabe que você vai sair com ele. Porque ele muda de ideia a cada segundo. Geminiano é terrível. Câncer, você tem que tomar cuidado para não magoar, porque os amigos de câncer choram facilmente, você magoa ele facilmente. Deixa eu ver, depois tem o leonino é hiper, super vaidoso, então nunca diga para um leonino que ele tá feio, senão ele vai te odiar pro resto da vida.
Virginiano é muito, muito certinho, né? Se você tem um amigo virginiano, não mexa nas coisas dele, pelo amor de Deus, porque ele tem cada coisa no lugar certo. Se você entrar num quarto de um amigo geminiano e tirar a coisa do lugar também, ó, morte certa. Depois de Gêmeos, depois de Virgem, nós temos Libra. Libriano é gente boa, tá sempre feliz com tudo, é diplomata. Eu tenho muitos amigos librianos, eu atraio pessoas de Libra para mim, acho que é porque o meu jeito é risonho, né? E também estou sempre levando tudo bem, porque o libriano não é difícil de lidar, eles são bem justos, né? Depois nós temos, depois de Libra, Escorpião, né? Depois de Libra, Escorpião, que é aquele problema sério que eu falei que tem problema comigo. Mas são também pessoas boníssimas, ai de mim falar mal de um escorpião. Mas eles são um pouquinho vingativos. Cuidado, nunca minta para um escorpiano, porque se ele descobrir tua mentira, tu tá lascado, meu amigo. Sagitariano é aquele amigo bom para viajar. Ele adora viajar, parece que já nasceu com a mochila nas costas. Se disser vamos, ele já está indo. Ele é o primeiro a sair. Depois nós temos o Capricorniano. O Capricorniano, ele é bom para te ensinar a poupar, tá? Capricorniano, ele é um amigo que assim é bem centrado, te dá bons conselhos, principalmente com relação a finanças, que ele sabe dominar bem as finanças. Depois nós temos o aquariano, gente boa, né, que também é brincalhão, tá sempre de bem com a vida, tá, tem alto astral, meio avoado, sabe? As pessoas de aquário são divertidas, mas são desligadas de tudo, de tudo. É aquele amigo tranquilão que pô, não tá ligado em nada, tá sempre voando. E os piscianos, né, que são extremamente amorosos. O pisciano, ele é um vendedor nato, ele vai saber te conquistar, tá? O amigo de peixes, ele sabe te agradar, porque ele sabe vender. É o signo dos vendedores. Eles vendem a ideia deles, eles te convencem, eles sabem agradar. E são pessoas super agradáveis também. Bom, acho que eu falei um pouquinho de cada um, né? Assim, só um geral, só para vocês terem mais ou menos uma noção, mas vale a pena a gente pesquisar, estudar um pouquinho, porque bate muito, tá, com as características das pessoas. Bom, é o papo aí rapidinho para vocês, bem superficial, falando dos signos e da astrologia, que esse papo rende, viu? Dá pra gente aprofundar, mergulhar, e é uma coisa que eu gosto de conversar sobre, tá? Beijos, mais uma vez obrigada e fiquem com a luz.